Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós nesse nosso vídeo de hoje, onde nós seguimos uma sequência em que estamos trabalhando com as origens do estresse, né? Como é que o estresse, como é que o estresse se origina na nossa vida, né? Lembrando que a ideia de transmitir coisas que estão sendo desenvolvidas, descobertas e percebidas pelas neurociências, aqui eu estou falando das neurociências, neuroimagem, neurocognição, estou falando de coisas muito bem estabelecidas, porque o conhecimento, o conhecimento bem fundamentado, o conhecimento obtido em bases sólidas, o conhecimento feito com honestidade intelectual, pode nos servir, né, de posse desse conhecimento. Isso permite que a gente tenha uma percepção mais aprofundada do funcionamento da nossa natureza, do nosso funcionamento, e isto pode contribuir para a gente elaborar estratégias mais sábias de vida, né? E com isso ter uma vida melhor, uma vida mais proveitosa, uma vida mais edificante para as pessoas que a gente ama e para nós mesmos, né? Nesse sentido, é uma inspiração que nós procuramos sempre buscar, porque inspirar é realizar. E hoje nós vamos dar sequência aos nossos vídeos sobre as origens do estresse e vamos recortar algumas coisas. Com o progredir da idade, quando nós falamos idade, senectude e velhice, imediatamente a ideia que vem à nossa cabeça são os quadros neurodegenerativos, em especial as demências, né, o Alzheimer. Lembrando que aqui nós não vamos nos deter, nós não estamos nos referindo a uma condição patológica, nós estamos aqui falando sobre a experiência humana normal, natural, fisiológica, sem a interveniência de um quadro clínico, de alguma coisa que exija uma intervenção mais biológica, que exija um tratamento, porque aí nesses casos essas coisas que nós estamos conversando vão se apresentar de uma maneira muito diferente, muito ampla, e não temos aqui o espaço suficiente, o tempo suficiente para nos debruçar sobre isso. Então, lembrando que com o passar da idade, o avançar da idade, a tendência é que há uma diminuição no ritmo da renovação e da releitura da memória episódica, né? Então você tem a memória episódica, que é aquela memória que a gente tem nas práticas contemplativas. Quem conhece aqui a prática das nuvens, a prática do rio, do riacho, da folha descendo do trem, sabe que ali você vai percebendo o fluxo de pensamentos, né? Estes pensamentos, eles são, em grande medida, fragmentos ou, em grande medida, são inspirados na memória episódica. Quem já fez a prática sabe que isso aparece de uma maneira muito evidente, né? A memória envolvida, por exemplo, no Alzheimer, quer dizer, nos quadros demenciais, é a memória declarativa, que a gente usa para diagnosticar. Por isso, quando fala em memória, fala-se neste tipo. Nós estamos aqui falando da memória episódica, que é aquela modalidade, para quem está vendo o vídeo, esse é o primeiro vídeo que vê, basta ir atrás dos anteriores para poder entender o que é esta memória episódica. E você vai tendo uma redução no ritmo disso, bem como com o advento da senescência, da senectude, a gente vai tendo um declínio das habilidades da metamemória. Quer dizer, lembra, metamemória é aquilo que, quando eu não me recordo de algo, eu sei que eu não estou me recordando de algo que eu sei. Então, na verdade, não é exatamente uma falha de memória, é mais precisamente a incapacidade de evocá-la com uma determinada precisão, né? Que é aquela coisa do traço verbatim e do traço geral, que é uma coisa, né? A metamemória está trabalhando exatamente com esse gerenciamento da informação dentro da nossa cabeça. Lembrando que, quando se diz respeito a nós, estamos gerenciando não só o aspecto
lógico, aspas, cognitivo. A parte emocional, né, o aporte emocional que a gente tem junto com essas recordações e essas ideias também estão nesse caldo aí, também estão se renovando, se reciclando, né? Por isso que em adultos jovens, né, que não têm maiores dificuldades, muitas vezes a exaustão física ou situações extremas podem provocar efeitos semelhantes. Então não é uma apanágio, uma exclusividade das idades mais avançadas, também surge, só que mais esporadicamente nas idades mais jovens, né? Antes das idades mais provectas mesmo, né, 90, 95 anos, a gente está falando aqui na casa dos 70 e tanto, dos 80 e poucos ali, a gente pode ter a percepção do declínio. Então é muito comum que a gente ouça pessoas um pouco mais velhas falando, olha, já não estou mais correndo como eu corria, não diga, né? A minha memória já não é aquela que era antigamente, não diga. Então você tem aí uma perda de vigor global. E isto também se dá no campo da memória, da autonoese, do autoconhecimento, da percepção de si mesmo, né? Isso também ocorre. E muitas vezes, né, estes efeitos, né, de perda dessa capacidade de percepção que era mais rápido, isto também, além de ser metamemória, né, então, também é a capacidade de perceber que eu memorizava mais e que eu guardava menos. Isso tudo é necessariamente um maquinário cognitivo que acode a minha memória. Isto tudo pode contribuir para a formação de uma sensação de perda, né? Então, quando eu não estou conseguindo uma totalidade, e essa ideia da totalidade também é algo que surge um pouco detrimentalmente. Na idade escolar, a gente aprende que vai tirar nota. Aí tem uma nota máxima, no nosso meio é 10, né? Nota mínima é 0, ou é 100 e 0, mas é sempre essa mesma lógica decimal, né? Ou se não, alternativamente A, B, C, D e E, mas é alguma forma, né, de mensuração, de cálculo do quanto aquela prova está de acordo com um determinado gabarito. E a ideia que se solidifica na gente é que este gabarito é uma totalidade. A gente passa a acreditar que o conhecimento tem uma totalidade de conhecimento. A gente passa a acreditar que as consequências de algo são totais. E quando não são totais, a gente detecta isso como uma falha. A gente detecta isso como um defeito. A gente vê isso como uma limitação. Então, quando nós percebemos que instituiu-se em nós uma limitação nas idades mais avançadas, nós somos muito nostálgicos, né? Temos uma nostalgia muito grande do que nós achamos que era no passado. O que nos dá isso é a memória episódio, e ficamos nos comparando com hoje. É claro que tem diferença, é óbvio, não poderia ser de outro jeito, mas o efeito de termos essa memória que é persistente, aquela memória do quadro do Salvador Dalí, lembra? A persistência da memória, a memória que persiste, ela mostra, ela denuncia essa diminuição. Nós a lemos como uma perda de uma totalidade anterior e, ao mesmo tempo, esta perda, este defeito que nós acabamos julgando como um defeito, passa a causar o efeito do desapontamento, da decepção conosco mesmos. Você poderia dizer, tá, mas então se uma decepção comigo mesmo significa que eu estava operando num pressuposto equivocado. Não, o seu pressuposto é que existe uma totalidade e você deixou de cumprir essa totalidade na sua vida e na sua existência. Isto é altamente estressante.
eu me sentir desapontado comigo mesmo, eu me sentir decepcionado comigo mesmo é altamente estressante. Então dizer, não, você não deve sentir pena de si mesmo. Não. Me desapontar comigo mesmo não é sentir pena de mim mesmo. Essa experiência, ter pena de si mesmo, ela é muito complicada. Um dia talvez nós nos dediquemos a falar dela um pouco aqui. É como também amar-se a si mesmo. Não é tão simples assim, é mais bonito falado do que realmente compreendido em profundidade, porque a experiência amorosa é uma experiência que estruturalmente eu dirijo a outra pessoa. Então, vou me amar, eu vou ser um outro eu. Não estou dizendo que não existe a possibilidade de ter consideração, respeito por si mesmo. Estou dizendo que uma experiência de amor por si próprio necessariamente vai ter uma característica diferente do amor ao próximo. Mas a gente volta a isso no devido tempo. Por fim, então surge para a gente uma lógica de funcionamento em que buscar novamente uma totalidade, reaver a totalidade, reaver o perdido, seria restituir uma totalidade. E aí você tem as intolerâncias, você tem as radicalidades, você tem as crueldades para consigo mesmo, as crueldades para com os outros, na busca por essa totalidade. Tinha uma piada, quando eu era garoto, lá em casa nunca fizeram, mas um amigo meu ficava furioso, porque o pai dele, ele chegava assim com uma nota, tipo, aquelas assim, 9.2, daquelas assim de babá, né? O pai olhava aquilo e falava assim, não fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação. Rapaz, o cara subia a serra. Depois que o pai torturava ele uns 10, 15 minutos de brincadeira, falava, tô brincando, deixa eu ver isso aqui. E realmente via o profundo mérito dele. Mas essa brincadeira não fez mais que a obrigação, ele só tem que estudar. Esta brincadeira, ela remete a uma certa crença mais profunda que eu tenho. Que realmente eu deveria ser total, eu deveria ser completo, eu deveria dar conta de tudo. Veja, é um princípio que em si não traz maior consequência. Passa a ter consequência quando eu entendo que ter essa totalidade é o antídoto para a frustração para com a vida, porque aí eu caio num ciclo vicioso. Eu não sou total, eu não consegui fazer totalmente, eu não fiz plenamente, portanto eu estou em falta. Se eu estou em falta, é porque então há uma totalidade por ser reavida, e eu parto para tentar reaver essa totalidade, e aí eu me decepciono ainda mais. E assim eu vou caindo num ciclo vicioso de autofrustração, totalmente desnecessário, totalmente fora. Por quê? Porque a totalidade é uma farsa. Tem um poema, eu não me recordo agora de quem que é, que ele fala brincando que absolutamente tudo, toda a totalidade que pode existir na minha reflexão, no universo, etc., se resume tudo em uma palavra só. Ele fala, tudo. Agora, claro que é uma brincadeira fantástica, mas existem tudos e tudos. Eu posso dizer aqui tudo que eu falei. E realmente, se você pegar este vídeo e você pegar a totalidade das palavras que eu usei nesse vídeo, você vai ter um número de palavras. Espero que não sejam muitas, tá? Eu procuro fazê-las poucas, mas eu não sou muito bom nisso. Mas existe um número total de palavras. O que não tem é a totalidade do que eu tentei expressar. Isto é que não tem. Ou eu supor que existe uma totalidade de coisas a ser transmitidas e depois ficar me penalizando porque eu realmente não vou conseguir falar
tudo. Apesar de haver uma totalidade de palavras, não existe totalidade de sentido, não existe totalidade de motivação e não existe totalidade de gratificação. Estas são as falácias que nos levam a sofrer profundamente. Então, muitas vezes, em idades mais avançadas, é extremamente importante poder desanimar da ideia da totalidade, desencanar dela. Por quê? Porque o idoso talvez seja o que tem a visão ampla, panorâmica, mais bem desenvolvida de todos, que tem maior quantidade, maior volume de dados e, portanto, teve mais tempo para sua memória episódica ir se reconsolidando, se ressignificando e se reescrevendo. Não admira que a figura do sábio no nosso imaginário coletivo, a figura do sábio é sempre um idoso. Isto diz algo muito forte sobre a capacidade que o idoso adquiriu em sacrifício de velocidade, vitalidade, vigor e capacidade de adaptação rápida. Existe uma virtude aí, e isto deve ser cultivado. Na nossa prática, aqueles de nós que praticamos, isto deve ser cultivado, e para aqueles de nós que têm um dia a dia em que fazem aquilo que faziam já 30 anos atrás e percebem diferenças, é muito importante entender que estas aparentes perdas vêm em lugar de ganhos. Isto nos tira desta fantasia de uma totalidade perdida a ser restituída. Isso nos permite viver de uma maneira mais livre e mais capaz, na medida em que eu percebo que eu já não consigo mais correr na velocidade que eu corria. Se eu tiver que fazer aquele percurso, eu vou de bicicleta. Ou então eu faço o percurso em mais tempo. Eu já aviso todo mundo. Isto não é perder uma totalidade de execução, uma totalidade, uma qualidade, uma capacidade de ser pleno. Isso é uma outra coisa. Então, é isso, tá? Uma das coisas que então a memória episódica nos dá é que nós vamos tendo uma consciência de certos declínios. O importante é que a consciência desses certos declínios é consequência de um aumento de outras capacidades da memória episódica. Portanto, é muito mais uma questão de nos adaptarmos ao que estamos passando e vivermos bem com isso, do que termos uma nostalgia de totalidade, ficarmos nos ressentindo do fato, já foi diferente, já foi melhor. Sim, e outras coisas estão melhores agora. É isso aí, muito obrigado. Se você sentiu que esse vídeo foi de utilidade para você, por favor, não deixe de dar um like, não deixe de comentar, suas críticas são sempre muito bem-vindas. Compartilhar com as pessoas que você acha que podem se beneficiar e inscrever-se no nosso canal para mais conteúdo. Lembrando que este vídeo, se esse é o primeiro que você assiste da nossa série, esse vídeo está ligado a uma série de outros vídeos sobre as fases do estresse e depois as origens do estresse. Tá? É isso aí, muito obrigado e até a próxima.